E com você, Larissa? Boa noite, Ricardo. Tá conseguindo me ouvir bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, Né? Show, então tudo certo. Boa noite, Sim! Ricardo. Muito obrigada pela apresentação. Eu vou continuar aqui minha apresentação antes da gente começar. Meu nome é Larissa. Alguns de vocês eu já conheço pessoalmente, outros eu estou feliz de estar aqui conhecendo. Eu sou casada, né? Meu esposo é o Alex, da Herbalife, muito conhecido também, o Alexandre. A gente tem uma filha linda de 2 anos. Nós somos membros da equipe de Get na Herbalife e, pela minha formação, eu sou psicóloga e venho com a minha formação ajudando algumas pessoas aí na Herbalife, pelas maratonas, para a gente ajustar o nosso foco e chegar mais rápido, mais precisamente ao nosso objetivo. Então, eu sei que todo mundo que está aqui porque busca melhorar alguma coisa, está aqui porque quer se sentir melhor consigo mesmo, mudar os seus hábitos. E quando a gente fala de hábito, a gente fala, né, no meio da maratona sobre hábitos de saúde, mas a gente está falando como um todo, porque em todos os aspectos da nossa vida, a gente pode usar a mudança de hábito para a gente se sentir melhor, para a gente chegar aos nossos objetivos, para a gente saber para onde a gente está indo e chegar com felicidade, com segurança e com a certeza de que a gente sempre deu o nosso melhor. Isso é para todas as áreas da nossa vida. Mas hoje a gente tem um tempinho assim curtinho e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas sobre a mudança de hábito, em especial na alimentação, né, que é o foco da nossa maratona. Maratona é maravilhosa, já participei várias vezes da maratona. A gente gosta de estar em grupo, a gente gosta de fazer junto, a gente gosta de ver o outro melhorando e a gente gosta de melhorar também. Só que isso não pode, esses hábitos que a gente fica na maratona, essas mudanças que a gente faz para participar da maratona, se elas ficarem só valendo por 10 dias ou pelo período ali da maratona, a gente não tem mudanças tão significativas assim em todo o resto das nossas vidas. Então, a maratona é para a gente dar um start, é para a gente começar e realmente trazer mudanças significativas para a nossa vida, porque é possível sim. Às vezes pode parecer difícil, mas é possível e juntos a gente consegue. Então, eu queria começar falando para vocês sobre a relação que a gente tem com a comida. É muito importante a gente entender a relação que o ser humano tem com a comida. Desde que a gente nasce, gente, quando nosso primeiro contato, né, assim que a gente sai da mão dos médicos, é ir para o colo da nossa mãe, é ir para o colo da pessoa que cuida da gente. E uma das primeiras coisas que acontecem, o primeiro vínculo que se cria entre um bebê recém-nascido e o seu cuidador, que é a mãe, ou pode ser uma outra pessoa também, é o vínculo da comida. É a primeira necessidade básica que um bebê tem. E ali dentro do seu inconsciente, que ele não está entendendo muita coisa e não vai se lembrar depois, o bebê está ali pensando, poxa vida, essa pessoa é tão especial, ela supre a minha necessidade, ela me alimenta. E ali, por causa da comida, por causa da alimentação, a gente começa a criar os primeiros vínculos da nossa vida. Quem tem filho, quem já teve contato com crianças, quem já teve a oportunidade de lidar com crianças, sabe também que a gente usa muito a comida para barganhar com as crianças, para satisfazer as crianças, para premiar as crianças. A gente tem o costume de, desde pequenininho, olhar para a criança e dizer assim: olha, se você comer tudo, eu vou ali te dar um sorvete. Olha, se você for bem na prova, você vai comer tal lanche que você gosta comigo. E assim, aos poucos, conforme a gente vai crescendo e vai lidando com algumas coisas na nossa vida, a gente percebe que a comida está intrínseca, está ali presente, é uma questão estrutural da gente. A gente lembra com saudade, com carinho, de uma comida gostosa que a nossa avó fazia, não é assim? A gente lembra com saudade, com carinho, de quando a gente tinha mais tempo e menos correria no dia para sentar à mesa e fazer aquela refeição com todo mundo. Então, a comida traz para a gente, de fato, lembranças significativas. Quando a gente está feliz, a gente comemora, não é assim? Quando a gente vai para um aniversário, a gente quer ver o bolo, a gente quer ver a mesa de doce, a gente quer ver o que tem de gostoso ali para comer. E mesmo que a festinha seja bem pequenininha, a gente fala bem assim: ah, vem, que vai ter um bolinho, né? A gente sempre está focando, sempre está ali voltando a nossa vida para a comida, porque ela traz para a gente a sensação de prazer, de felicidade, e ela tem significado na nossa vida. Você provavelmente já pediu para o dono da festa para separar um pedacinho do bolo para você levar para casa, não já? Fala a verdade, não precisa mentir.
A gente sempre, todo mundo já fez isso. Leva um pedacinho do bolo para casa, leva um pouquinho de docinho, um pouquinho de salgadinho, e no outro dia, quando a gente chega e come, parece que a gente revive as emoções da festa, de estar com as pessoas que a gente gosta, quando a gente senta para comer aquele restinho da festa que a gente levou para casa. Então, a comida tem um significado especial para a gente, mas a gente não pode deixar que ela tome conta da gente só porque ela está atrelada às nossas emoções. Isso aí parte do processo da gente tomar consciência do que está acontecendo na nossa vida. Então, assim, entendendo primeiramente essa relação com a comida, é importante a gente também entender a relação que a gente tem com os nossos hábitos. Os hábitos são recursos do nosso cérebro para facilitar a nossa vida. Se a gente tivesse que pensar em tudo que a gente faz, a gente gastaria muito mais tempo e energia. Eu não sei quantos de vocês, a maioria de vocês eu imagino que tem filho, que tem criança, mas assim, a gente demora um tempo, por exemplo, para ensinar uma criança a escovar os dentes. Quando aquilo ainda não é um hábito para ela, a gente tem que convencer a criança. Eu tenho uma filha de 2 anos, a gente tem que cantar música para ela fazer isso, a gente tem que mostrar todo dia como é, vai no dente e tal, e bota a pasta, e assim, assado, e não engole a pasta, e tem que cuspir, lava a boca. A gente, enquanto está aprendendo, a gente gasta muito mais tempo, muito mais energia. Depois que aquilo vira um hábito, a gente que já tem o hábito, a gente nem pensa, a gente acorda. E assim, pode acontecer de diversos jeitos diferentes. Tem gente que aperta a pasta no meio, tem gente que aperta a pasta embaixo, tem gente que começa a escovar pela frente, tem gente que começa pelo fundo, tem gente que escova parado na frente do espelho, tem gente que sai escovando o dente andando pela casa, fazendo outra coisa. Não importa, é o seu jeito e é sempre igual, porque para você aquilo já virou um hábito. O hábito funciona no nosso cérebro como um caminho que foi feito Imaginem a cena na cabeça, vocês provavelmente já devem ter passado de carro por... Sabe aquela estrada que é só mato, só tem os dois caminhos assim de passar a roda do carro? Estão visualizando junto comigo? Estão pensando? Vocês já devem ter passado por um lugar assim, né? No meio de roça, no meio de algum mato. Então, o carro tem ali, quando você chega, você só vê mato de um lado, mato do outro, tem até aquele caminhozinho de mato no meio entre uma roda e outra, mas tem um lugar certinho ali da roda passar. Por que que existe aquilo ali? Porque o carro já passou tantas vezes ali pelo mesmo lugar que o mato nem cresce mais. Aquilo ali fica marcado e quando você olha, automaticamente o seu cérebro entende que é por ali que você tem que passar. Os hábitos funcionam da mesma forma, criando esses caminhos no nosso cérebro. E quando a gente entra no automático, a gente não para pensar se existem outros caminhos para seguir. A gente passa pelo caminho que já está feito, pelo percurso que a gente já fez várias vezes. O problema é que todo caminho leva para algum lugar, não é verdade? Todo caminho vai levar a gente para algum lugar. E às vezes o nosso hábito leva a gente para situações que a gente gosta, que a gente deseja, que a gente quer, mas nós também temos muitos hábitos, todo mundo tem, muitos hábitos que levam a gente para caminhos que a gente não está gostando. Só que ainda assim a gente continua fazendo porque aquele caminho já está automático. Quando o nosso carro bate o olho ali, a gente bate o olho ali, a gente já vê aquele caminho, a gente passa por cima sem pensar. Então, a mudança de hábito é algo muito importante, muito necessário se você quiser ter resultados diferentes na sua vida. Quando a gente entra na maratona, quando a gente está num grupo e tem uma situação especial em que a gente se dedica, a gente está começando ali a formar um novo hábito. Mas um hábito só é formado, gente, se o carro passar várias vezes no mesmo lugar. Imagina que você está nessa situação e está vendo ali aquele mato e aquele caminho que já está formado, mas você já identificou que aquele caminho vai te levar para a obesidade, sobrepeso, diabetes, colesterol alto, você não dorme direito, você está sempre mal-humorado, o seu intestino não funciona, você já identificou que aquele hábito te leva para ali. Então você pensou, poxa vida, vou pensar em um jeito diferente de fazer. Quando você olha para o lado, só tem mato, porque até então você só conhecia aquele caminho para andar. Como é que acontece, então, a formação de um novo hábito? Você tem que ser corajoso, determinado, conhecer a região onde você está, identificar onde você quer chegar, e a partir daí você vai criar um outro caminho neural para você. Então, você vai ter que pegar o seu carro, que é você, o seu corpo, a sua força de vontade, a sua determinação, a sua coragem, e passar várias vezes pelo mesmo lugar. Qual que é o grande problema do hábito? Que às vezes, normalmente, a gente começa,
Mas a gente não pode criar a ilusão de que quando a gente começa a andar por um outro caminho, aquele que já está marcado vai deixar de existir. Ele não deixa de existir. E toda vez que você se deparar com aquela situação, você vai ver que você tem a opção de voltar para aquele caminho, que era até gostoso, já estava feito, você não precisava nem pensar, te dava sensações felizes momentaneamente, mas aí entra a nossa consciência. Aquele caminho eu já sei que vai me levar para um lugar que eu não quero ir. Então eu tenho que ser consistente. Não existe, gente, um consenso a respeito de quanto tempo é necessário para se formar um hábito. Se você fizer uma pesquisa rápida aí no Google, na internet, você vai ver, um hábito se forma em 7 dias, um hábito em 21 dias, um hábito se forma em 30 dias, um hábito se forma em 90 dias. Não existe esse consenso. Eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa e de quão determinado você está a fazer com que esse hábito realmente seja real na sua vida. O interessante é que você continue. É a consistência. Eu vi recentemente a história de 2 amigos que entraram numa aula de meditação. Eles queriam aprender a fazer meditação e aquilo seria um novo hábito na vida deles. E aí eles se empolgaram muito e tal, e aí um dos amigos organizou o seu tempo, mas ele se programou para acordar de manhã, escovar o dente e tal, fazer a sua rotina da manhã, sentar e meditar de 40 minutos a 1 hora por dia e depois fazer as atividades. O outro ficou tão empolgado, tão animado, que ele chegava a meditar 5 horas por dia, mas ele não fazia isso num tempo específico. Como ele trabalhava em casa, na hora que dava 10 minutos, ele meditava, na hora que dava mais 30 minutos, ele meditava. Quando ele tinha mais 1 hora sobrando, ele ia lá e meditava. E às vezes chegava a meditar 5 horas por dia. Mas aí o que aconteceu? Esse amigo. Acabou na estrada. Sim, pronto. Então, o segredo, gente, é a gente continuar passando o carro várias e várias vezes no lugar onde a gente quer construir um novo hábito. No fundo, lá dentro do nosso coração, a gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente está numa era em que a informação chega muito rápido e é muito fácil a gente adquirir informação. É lógico que a gente sempre tem coisas para aprender, é lógico que a gente sempre vai poder aprender mais um pouco, adquirir outros conhecimentos, mas o que a gente tem que fazer, quando a gente olha para a gente mesmo, a gente sabe que a gente precisa beber mais água, a gente sabe que a gente precisa fazer atividade física, a gente sabe que a gente precisa aprender a fazer trocas saudáveis dentro da nossa alimentação, a gente sabe que a gente precisa consumir mais frutas, mais verduras, mais salada. É ou não é? Eu sei que eu não estou falando aqui nenhuma novidade para vocês, não é verdade? A gente sabe que a gente precisa procurar comida de qualidade. A gente sabe que a gente não precisa de tanta quantidade assim, que o melhor mesmo é a gente preferir comidas que tragam para a gente saciedade. Não sabe disso, gente? A gente sabe a importância da fibra, a gente sabe a importância da boa proteína, a gente sabe a importância dos carboidratos que são bons. A gente sabe muita coisa, mas existe um abismo entre o que a gente sabe e o que a gente põe em prática. Então, na verdade, o que muda a nossa vida não é a gente conhecer sobre como fazer tal e tal coisa. A gente gosta de achar esses atalhos, né? De encontrar na internet uma lista, 7 coisas que você pode fazer para emagrecer rápido. 5 coisas que você tem que deixar de fazer para chegar no seu objetivo. Tudo isso são meios, são atalhos, mas, na verdade, o que vai mudar a nossa vida é a gente decidir deixar de lado um pouquinho o que a gente sabe que não vai levar a gente para o objetivo que a gente quer e partir para aquilo que a gente sabe que vai levar a gente para o objetivo que a gente quer. Dentro da maratona, a gente está assim no céu, porque na maratona a gente está em grupo, a gente está junto com gente que quer ir para o mesmo lugar que a gente, que está fazendo com o mesmo objetivo da gente. A gente tem instrução de pessoas que estão ali especialmente para levar a gente para o objetivo onde a gente quer chegar. A gente tem tudo isso de uma forma dinâmica, divertida, sem passar fome, mas é como eu falei no início, a maratona é um start. O hábito só é formado se a gente continuar. A gente não está aqui querendo que todo mundo só coma salada, alface, tomate, verdura para o resto da vida. A gente sabe que algumas vezes as coisas vão acontecer e a gente vai comer um bolo no aniversário, a gente vai participar daquele churrascão da família, vai beber alguma coisa, isso aí a gente sabe. O importante é que isso seja exceção
e não a regra, porque quando isso acontecer como exceção, ele não vai, esses momentos não vão impactar tão significativamente e negativamente a nossa vida, porque o nosso corpo vai estar acostumado com o que é bom. Isso vai ser uma exceção. O problema é a gente querer viver com isso como regra, comer uma boa salada como exceção e esperar que a gente tenha ótimos resultados na nossa vida. Isso não é formação de hábito, isso é loucura na nossa cabeça. É querer esperar um milagre e realmente não é assim que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que vocês também já sabiam disso, gente. A gente já sabe. O problema é que o conhecimento sem ação não leva a gente para lugar nenhum. A gente precisa conhecer a nossa rotina, conhecer os nossos hábitos, saber o que a gente pode mudar na gente mesmo que seja pequenas coisas, de pouquinho em pouquinho, de passinho em passinho. Daqui a pouco você vai estar, bem mais perto do seu objetivo do que você quer. E isso é recompensador para você. Você vai olhar para quem não gosta de pegar uma foto sua, né, de antes e depois e falar, olha, puxa vida, como eu estou diferente, como tá legal, como eu estou no caminho certo. Então, melhor ainda vai ser quando você conseguir formar esse hábito, porque isso aí já vai fazer parte da sua rotina, vai fazer parte da sua vida. A alimentação saudável, a atividade física vai entrar no automático na sua cabeça, você vai criar esse caminho neural. O seu carrinho, que é você, a sua vida, a sua mentalidade, já vão passar automaticamente por ali onde tem que passar, e só depende do nosso poder de decisão. Eu sei que a gente já está com o tempo avançado, a gente teve a questão do áudio também, né, que não funcionou, mas eu queria só finalizar trazendo para vocês um conceito muito importante, que é a diferença da gente desejar e decidir. A gente deseja muita coisa, a gente quer muita coisa, né? Todo mundo, se perguntar aí, você quer estar na sua melhor forma? Todo mundo vai dizer, claro que eu quero, a gente quer, a gente deseja muita coisa. Mas o desejo sozinho não funciona, porque o desejo é assim, você está com vontade, né? Aquele desejo, aquela vontade, por exemplo, de tomar um shake de maracujá, um shake enfim, de mousse de maracujá. E aí você vai, procura o seu consultor da Herbalife e fala assim, olha, eu quero tomar um shake eu quero comprar um shake de maracujá. E se ele olha para você e diz assim, poxa vida, o shake de maracujá é ótimo, né? Mas olha, está em falta aqui, eu não tenho na minha mão. Mas eu tenho aqui uma opção muito legal, que é a do chocolate. Eu tenho aqui o morango, eu tenho aqui o doce de leite, que também é muito bom. Se você só desejou, se você só ficou na vontade, você vai dizer assim, poxa, eu queria mesmo de maracujá. Mas só tem o de chocolate, então me dê aí o chocolate. Quando você decide, é diferente. Você vai chegar lá e dizer assim, ó, vim aqui porque eu quero um shake de maracujá. Se a pessoa disser para você assim, poxa, infelizmente o de maracujá não tem, mas eu tenho aqui um muito bom que é o doce de leite. A gente tem a nova sopa que chegou aqui, a nova sopa de carne com batata doce, muito boa, tarará, você não quer experimentar? Se você já tomou a decisão do shake de maracujá, você vai dizer para ele assim, muito obrigada, mas eu vou em outro lugar até encontrar o shake de maracujá, que foi o shake de maracujá que eu decidi tomar. Então, quando a gente toma a decisão, a gente vai até o fim com ela. A gente exclui as possibilidades daquilo não acontecer e vai até o fim. E, inevitavelmente, a gente chega no nosso objetivo, gente. É só uma questão da gente realmente decidir, partir para a ação. O conhecimento, eu sei que a gente já tem bastante. E dentro dos grupos da maratona, a gente sempre tem mais ainda, nesses cafés que a gente faz. Em todas essas possibilidades, a gente tem conhecimento. Mas o conhecimento sem ação é igual nada. A gente tem que realmente ter coragem, partir para cima e correr atrás do nosso objetivo.